Graças a Deus, que Deus abençoe a todos os irmãos, os irmãos aqui presentes, os irmãos que vão assistir esse vídeo, pelo YouTube. Que Deus venha abençoar os irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de volta à fé apostólica. Amém? Nós vamos estar continuando aquilo que nós falamos e hoje nós vamos começar, eu só vou recapitular alguma coisa da semana passada, mas hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Então hoje nós vamos avançar o estudo. Semana passada nós falamos sobre o batismo, em qual batismo os apóstolos e Jesus Cristo deixou a ordem para que fossem batizados. Por dentro da Bíblia não há dois batismos, há só um batismo pelo qual devemos ser salvos. Nós entendemos que é no nome de Jesus e se tiver outro batismo não é válido. E hoje nós vamos falar então sobre Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento, ou seja, Jesus Cristo é o Senhor do Velho Testamento. Então o mesmo Jesus que operou no presente, que seria nos Evangelhos, é o mesmo Senhor Jeová, Deus do Velho Testamento. E isso nós vamos provar por dentro da Bíblia, em algumas passagens onde Jeová dizia que ele era quem ele era, e no Novo Testamento Jesus provando ser o mesmo Jeová, o mesmo Deus, o mesmo Senhor do passado. Amém? Então nós vamos continuar aqui, só recapitular aqui alguma coisa da semana passada e nós vamos dar sequência então nessa noite sobre esse assunto sobre Jesus e o Senhor Jeová. O apóstolo Paulo diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Isso está escrito lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e o 12. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o que ele está ensinando, o que ele está escrevendo, o que ele está passando ao povo gentil e todo aquele que ele encontrava, que aquele evangelho que ele estava anunciando, ele não aprendeu de homem, não aprendeu do Senhor terreno e nem de apóstolo. O que ele aprendeu foi por revelação do próprio Jesus Cristo. Então aqui nós damos a entender que tudo que Paulo pregou e ensinou, ele aprendeu por revelação do próprio Jesus Cristo. Paulo também diz em 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 37, Paulo diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então ele está dizendo o quê? Se você se julga ser um homem ou uma mulher de Deus usado, profeta, que você então entenda que as coisas que eu estou ensinando são mandamentos. E Paulo batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Mandava com que fossem batizados no nome do Senhor. Aí a gente vê ele encontrando alguns discípulos de João Batista em Atos 19. E ele diz: batizem, que sois batizados? No batismo de João. Então Paulo diz: não, então vocês devem se batizar em nome do Senhor. O carcereiro também, o guarda lá onde estava Paulo e Silas, ele pergunta para ele o que eu devo fazer para ter salvação. Paulo batiza ele em nome do Senhor Jesus. Então aquilo que Paulo mandava e ensinava é mandamento. Ele está dizendo aqui em 1 Coríntios 14, 37. O batismo com a água é executado tanto por palavras como por obras. Não podemos deixar de comunicar esta ordem à igreja. Então nós entendemos que o batismo ele tem duas funções. O que é? Ele é feito por palavras e por obras. Ou seja, palavras de invocar o nome do Senhor. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, são palavras. E as obras são o quê? O se batizar e sair de lá e ser uma nova criatura. Por isso que em Efésios 3, capítulo 13, versículo 14 e 15, em Efésios, diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra tomam o nome. Ou seja, toda a família angelical no céu e toda a família na terra
toma um nome. Então, um nome de Deus. E onde é que nós tomamos esse nome? Nós recebemos esse nome na nossa vida, esse sobrenome, esse nome que nos dará direito à herança que Ele foi preparar para nós, no batismo. Então, pelo batismo, quando eu me batizo em nome de Jesus Cristo, eu estou recebendo o nome do meu Deus. Eu tenho direito, uma herança. Jesus disse, eu irei preparar a morada, mas não te deixarei órfão. Tem como nós ser órfão de irmão? Tem como nós ser órfão de tio, de primo? Não, órfão é apenas de pai. E se Jesus Cristo fosse a segunda pessoa da Trindade, ou seja, um segundo Deus, Ele seria filho. Então seria nosso irmão. E Jesus Cristo, Ele se coloca como nosso pai, porque Ele diz assim, eu irei preparar a morada e não te deixarei órfão. Então está dizendo o quê? Propriedade paterna. E essa herança só vai receber aquele que tem o nome. Ah, mas eu fui batizado em Mateus 28, 19, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Tá, mas esses 3 títulos que você recebeu no batismo não tem nome de ninguém. Em nome do Pai. Qual pai? Eu sou pai. O irmão José é pai. O irmão Paulo é pai. Qual pai? Eu te batizo em nome do Filho. Qual filho? Eu sou filho. O irmão é filho. O irmão é filho. Os irmãos são filhos. Qual filho? Eu te batizo em nome do Espírito. Espírito Santo. Tá, mas o Espírito Santo tem um nome. O nome dele não é Espírito Santo, ele tem um nome. Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito e Ele é Santo. Então Ele é o próprio Espírito Santo. Então, eu me batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas não se batizou em nome de ninguém, então. Mas a ordem de Jesus, sim, a ordem foi que fossem batizados. Mas daí nós entendemos a ordem em Atos 2,38. A ordem foi cumprida. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos? Ele disse, arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí já tem um nome. Aí já apareceu o nome do nosso Deus, a qual toda a família no céu e na terra receberam o seu nome. Então, quando eu me batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, eu recebo o nome dele na minha vida. Então, eu tenho direito à herança. Né? Eu tenho direito a entrar no céu, porque eu sou da família de Deus. Eu recebi o sobrenome, o nome dele na minha vida. Um exemplo de sobrenome, né? Se a irmã Lorena tem uma grande herança da parte terrena aqui, só vai receber herança quem tiver o nome, o sobrenome dela. E no céu é a mesma coisa, só vai receber a salvação aquele que tem o nome de Jesus, que ele sabe quem são os seus. Amém? Amém. Devemos ler os Atos dos Apóstolos e as epístolas de Paulo para saber o que os apóstolos ensinaram e praticaram após a vinda do Espírito Santo. Então, para nós entender qual é a fé apostólica, nós devemos ler os Atos dos Apóstolos, as cartas ali, o livro de Atos, porque o livro de Atos é a igreja, é os apóstolos em ação. Então, tudo que os apóstolos criam, que aprenderam nos evangelhos, que eles aprenderam de Jesus, eles colocaram em prática no livro de Atos. Então, quando você for ler o livro de Atos, está lá tudo os apóstolos vivendo aquilo que eles aprenderam. E hoje a igreja, vamos dizer assim, é como se fosse o livro de Atos. Nós temos que praticar aquilo que nós aprendemos aqui dentro. Então, nós aprendemos aqui e praticamos lá fora, né? Então, para nós entender qual é a fé apostólica, nós temos que começar a ler as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, e ler o livro de Atos dos Apóstolos, que ali é a igreja em ação e praticando aquilo que eles aprenderam. Então, quando nós lê as epístolas de Paulo e as cartas e o livro de Atos, nós vamos começar a entender o que os apóstolos acreditavam. Então, por isso que é importante, irmãos, nós começar a adquirir conhecimento bíblico. Deus não vai levar vocês no tempo da ignorância. Crente que não gosta de ler Bíblia, crente que não gosta de passar um tempo com a Bíblia na mão, lendo, meditando, não é só para quem vai pregar. Ah, eu não prego, então não preciso ler a Bíblia. Não, tu não lê a Bíblia, tu não vai ser salvo. Como é que tu vai conhecer Deus se tu não lê o manual de Deus, vamos dizer assim, aonde fala quem Ele é, o que Ele gosta, né? O modo de agradar Ele, o modo que Ele não se agrada, está tudo na Bíblia. Então como é que eu estou servindo um Deus que eu nem sei qual é o desejo dele para a minha vida? Então é questão de salvação. Tem gente que diz assim, eu agora sou obreiro, ou porque prego, eu leio bastante Bíblia. Não, quem não é obreiro e não prega tem que ter o mesmo conhecimento, porque é a palavra de Deus que salva, né?
Então nós temos que ler, irmãos, as epístolas de Paulo, o Ato dos Apóstolos, os Evangelhos, que a gente vai começar a entender qual é a vontade de Jesus para a nossa vida. Você dirá, quem sabe você pode pensar e vai dizer assim: se Jesus quisesse que nós nos batizássemos em seu nome, então por que ele não disse? Não seria mais fácil, irmão Marielle? Toda essa mente que as pessoas, às vezes, que vão assistir, vão se levantar contra, dizendo: isso aí não é verdade, isso aí é errado, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se Jesus quisesse, não seria mais fácil ele dizer, então, não falar aquilo ali e dizer direto no seu nome? Deixa eu falar para você que ele disse isso. Ele disse no nome de quem deveria ser batizado. A questão é que as pessoas não entendem, as pessoas não compreendem, e então elas fazem aquilo que elas acreditam. Mas a Bíblia diz que Jesus abriu o entendimento dos discípulos, porque eles não estavam entendendo. E ele abriu o entendimento e os apóstolos passaram a entender. Então o que acontece? Para essas pessoas que ainda não conseguiram entender qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito, Jesus, nós estamos oramos para essas pessoas, para que elas possam entender qual é o nome do Pai, qual é o nome do Filho, qual é o nome do Espírito. Que Deus venha abrir o entendimento dessas pessoas, para que elas também possam crer nisso, né? Então, se Jesus, ele disse assim, ó, note que ele falou, no nome, batizando no nome. Então já dá para entender que é no nome. Pai é nome? Então não é Pai, não é para batizar no Pai, é no nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Tá fraco. Qual é o nome do Pai? Jesus. E isso está escrito, tá, amigos? Abre para nós em São João, o livro de João, abre quem tem a Bíblia, São João, capítulo 5 e o versículo 43. O livro de São João, capítulo 5 e o versículo 43. Jesus falou. Qual é o nome do Pai? O que está escrito aí, Thaís? Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Jesus disse, olha que ele falou, eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Agora, se outro aí vir em seu próprio nome, vocês vão receber. Ou seja, qual o nome que ele veio revelar ao povo? Jesus. Qual é o nome que cura, liberta, transforma? Jesus. Jesus falou qual é o nome do Filho. Onde é que está essa resposta? Em Mateus, abre para nós, São Mateus, capítulo 1 e o versículo 21. Está aqui ele falando qual é o nome do Filho. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Esse é o nome do Filho. Achou? Mariane, pode ler. E darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E chamará o seu nome Jesus, né? O Filho que nasceu. E chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. Então o nome do Pai, eu vim em nome de meu Pai, Jesus. E o nome do Filho que nasceu, qual é o nome? Jesus. Né? E qual é o nome do Espírito Santo? É revelado? A resposta é encontrada em João. Pode ler para nós. Qual é o nome do Espírito Santo? João, capítulo 14. Mateus, Marcos, Lucas e João. João 14, capítulo 14. E o versículo 26. Vamos ver qual é o nome do Espírito Santo. Capítulo 14 e o versículo 26. Achou? Pode ler. Mas aquele Consolador é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Viu só? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu... Em nome de quem? Esse em meu nome? Jesus. Enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas. Ou seja, o Espírito Santo vai revelar a mente de todos o seu nome. E Jesus falou, ele será enviado em meu nome. Qual é o nome do Espírito Santo? Jesus. Né? Isso aqui é básico, mas existe dentro da Bíblia vários versículos. Atos 20, 28 diz
que o Espírito Santo constituiu o bispo para apacentados a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Quem é que foi que derramou sangue na cruz? E o Espírito Santo resgatou com o seu próprio sangue. Está entendendo? Então, a gente começa a ler a Bíblia e nós conseguimos desvendar os mistérios, porque Deus vai abrindo o entendimento. Só não entende ainda aqueles que Cristo não abriu o entendimento, né? É citado nos versículos encontrados em Lucas capítulo 24, versículo 45 e 47, que Jesus abriu o entendimento dos discípulos. Foi necessário que o entendimento lhe fosse aberto e muitos hoje em dia necessitam desta mesma operação para que possam entender as Escrituras. Então foi necessário que Jesus, em Lucas 24, 45, abrisse o entendimento dos discípulos para que eles pudessem entender. E nos dias de hoje precisa também que o Espírito Santo abra a mente de muita gente para que elas possam entender a palavra de Deus também, né? Lucas 24, 47 encontramos que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Quer ver uma coisa? Tem três ordens, mas as três se complementam. Mateus 28, 19, Mateus disse assim, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ok. A mesma ordem em Lucas 24, 47. Diz assim, ó, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então é a mesma ordem. Mateus falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas falou que em seu nome, em Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão de pecado. E Pedro, em Atos 2,38, também dá a mesma ordem, só que agora em ação, dizendo que faremos? Arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Então Lucas e Pedro dão a mesma revelação. Mateus diz apenas uma ordem, mas Lucas diz em seu nome e Pedro diz em nome de Jesus. Está entendendo? A ordem de Mateus, Pai, Filho e Espírito. Lucas já diz que em seu nome e Mateus já vem e diz direto, Pedro já vem e diz direto qual é o nome, Jesus. Então a palavra de Deus, ela se completa, irmãos. Ela não existe contradição. Ah, mas se contradiz. Mentira, não se contradiz. A Bíblia ela é um complemento, é um quebra-cabeça. Só que para muita gente, às vezes está aqui, ó. Quem já estava procurando alguma coisa e a coisa estava na frente? Alguma vez na vida? Estava procurando aquela coisa, procurando. Não estou achando. Quando para, assim, está na frente. Ou quantas vezes o José já procurou o óculos e estava na cabeça? Ah, meu Deus, está aqui. Depois que revirou tudo, estava na cabeça, né? Ou o telefone no bolso, ou o telefone na mão. Cadê meu telefone? Meu Deus, não estou achando o telefone na mão. Então, as pessoas às vezes elas dizem assim, ah, mas a Bíblia se contradiz. Não se contradiz, apenas não estão enxergando aquilo que está na frente delas, né? E isso é, irmãos, o Espírito Santo quem abre a mente para conseguir enxergar uma coisa que estava ali há tanto tempo. E o Evangelho de Deus é assim. Mas Jesus Cristo, ele abre o entendimento para que nós possamos entender. Foi Pedro um daqueles a quem Jesus havia falado e cujo entendimento também tinha sido aberto. Após ter escutado essas instruções, poucos dias depois começou a pregar inspirado pelo Espírito Santo. E continuou até os corações dos ouvintes ficarem comovidos e, sentindo-se condenados, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro não hesitou e firmemente respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso está em Atos 2,38. Alguns dizem que aceitaram as palavras de Jesus em Mateus 28,19, porém não as de Pedro, em Atos 2,38. Alguns tamigos por aí, algumas igrejas vão dizer assim, ó, não, entre palavra de Pedro e Jesus, eu fico com as de Jesus, porque Jesus mandou em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Pedro é apenas um homem. Então eu fico com Jesus e não Pedro. Mas foi Pedro quem falou no dia de Pentecostes ou foi o Espírito Santo?
Então não foi Pedro quem falou, foi o Espírito Santo que estava dentro dele quem falou. Eu fico com as palavras de Jesus, não é de Pedro. Mas foi Pedro quem falou? Não, foi o Espírito Santo. Então não é palavra de homem, é o Espírito Santo quem deu a ordem dizendo, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso está escrito, Pedro disse que era o Espírito Santo mandado dos céus que estava com ele falando, né? O Espírito Santo mandado do céu estava sobre eles. Então aquilo que ele estava falando era o Espírito Santo quem estava confirmando e mandando falar, né? Pedro foi um apóstolo e a ele foram dadas as chaves do reino dos céus. Vamos ler isso, é importante. Você que tem a Bíblia aí, abre em Mateus 16, Mateus capítulo 16 e o versículo 17 e o 18. Olha só. Mateus capítulo 16, versículo 17 e o 18. Pode ler para nós. E Simão e Pedro responderam, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, de Brajonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então tá aí, né? Jesus falou, perguntou para Pedro quem ele era, e disse assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Se dissesses bem, Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas Deus que está no céu. E te digo mais, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Daí essa parte os pastores acreditam, que Pedro é pedra, que foi dada a chave dos céus na mão dele, e que a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas a palavra de Atos 2,38 não. Então eles acreditam que Pedro é pedra e a igreja está edificada sobre Pedro, mas não ficam com as palavras de Pedro em Atos 2,38. Que confusão é essa, né? Eles estão, é fácil aceitar umas coisas e não aceitar outras. Aquilo que eu acho que é certo eu aceito, aquilo que eu acho que não é, não. Porque Jesus está falando que Pedro é pedra, e sobre esta pedra ele ia edificar a igreja. Deu a chave para Pedro. É conjecturação da chave. E que sobre Pedro, a igreja, as portas do inferno não prevaleceriam. Glória a Deus! Aí quando Pedro diz assim, arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus. Não. Isso é a palavra de homem. Que povo sem vergonha é esse, né, irmãos? Então nós não podemos ouvir isso. E não temos o direito de desacreditá-lo em suas palavras. Então nós não temos o direito de desacreditar Pedro. Pedro errou. Não temos o direito, porque ele é um apóstolo, ele é um santo, um homem de Deus, e nós não podemos desacreditar, temos que crer até o fim. Para que lembreis das palavras que primeiramente foram dadas pelos apóstolos e pelos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante vossos apóstolos. Então nós temos que crer neles até o fim. Assim somos animados a considerar as palavras dos santos profetas e os mandamentos dos apóstolos. E o apóstolo Pedro ordenou que o batismo fosse em nome do Senhor Jesus Cristo. O senso comum lhe dirá que o livro de Atos é a igreja em ação, e assim batizaram, então é assim que devemos batizar. De coração aberto, irmãos, consultem as Escrituras, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e Deus o encherá com o seu Espírito Santo. A fórmula correta para o batismo nas águas tem sido restaurada nesses últimos tempos. Amém? Amém. Então nós estamos restaurando. E hoje a internet tem sido uma arma muito grande de Deus, porque aqueles que estão no engano, ou seja, estão erradamente nesses ensinamentos errados da Igreja Católica, porque isso vem da Igreja Católica, esse ensinamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eles possam enxergar pelas Escrituras Sagradas que o batismo verdadeiro que os apóstolos pregaram
é em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós possamos hoje, com a ajuda da internet, alcançar algumas vidas que ainda não sabem disso. Uma irmã mandou para mim que assistiu o vídeo da terça-feira passada, né, do primeiro estudo que nós fizemos sobre de volta à fé apostólica. Ela entendeu que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma prática da Igreja Católica. E ela entendeu então que o batismo é em nome de Jesus. Ela disse: pastor, o que eu devo fazer? Eu quero me batizar de novo. Então aí, uma alma já foi tocada pelo Espírito Santo e vai se batizar em nome de Jesus. Então hoje nós conseguimos alcançar as vidas, restaurar a fé delas através da internet. E a gente tem postado às vezes tanta coisa, a gente vê tanto crente postando bobagem, né? Postando coisas que não edificam. Então vamos postar vídeo edificante, vamos compartilhar esse vídeo para que as pessoas possam enxergar o verdadeiro evangelho e assim poder ser salva, né? Quem já compartilhou o vídeo da terça passada sobre o estudo? Só a irmã Lorena. Então, você chega em casa, entra no canal da igreja lá no YouTube e compartilhe no Facebook, né? E você vai ver que Deus vai fazer um grande rebuliço, porque vai ter vários comentários de pessoas dizendo: isso é errado, isso é mentira, isso aí não sei o quê. Mas manda eles provar para nós na Bíblia. Então, uma pessoa que foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós se batizamos tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não vai ser encontrado. E contra fatos não há argumento, não tem que eles argumentar. Nós estamos mostrando fatos aqui. Não foi uma nem duas. Num dia foi mais de 3.000 almas batizadas em nome de Jesus, e ali por diante foram milhões de almas batizadas em nome de Jesus. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Nenhuma. Só na Igreja Católica. Ali tem várias pessoas batizadas, né? Então nós vamos falar agora, irmãos, sobre Jesus Cristo. É o Jeová do Velho Testamento. Então o mesmo Jesus Cristo é o mesmo Senhor, né, do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento é o próprio Jesus Cristo do Novo, né? Então nós vamos ver lá. Eu peço que os irmãos... Agora era bom que a gente tivesse papel e caneta para anotar, né? Porque aqui ele já diz a referência bíblica e já diz aqui a referência bíblica e o que está escrito. Então eu vou falando aqui e já vou lendo, porque o livro aqui já diz as referências bíblicas. Amém? Aí quem quiser ir acompanhando na Bíblia pode ir para ir tirando as dúvidas que eu vou falando. E os irmãos que estão em casa, que vão assistir, podem ir pausando o vídeo, né, e ir conferindo na Bíblia o que eu estou lendo aqui. Então nós vamos ver o Velho Testamento falando sobre Jeová, sobre Senhor, sobre Deus, né? Eu falo Jeová porque no Antigo Testamento consideravam ele como Jeová, como Senhor, como Deus, porque o nome de Deus foi revelado em Jesus Cristo no Novo Testamento, que o nome de Deus é Jesus. Mas antes não sabiam disso, então nós vamos provar que o nome de Deus é Jesus Cristo. Então vamos lá. Jeová, Salmos, capítulo 24, e o versículo 10, diz assim: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Está escrito em Salmos 24, 10. Que Jeová, o Senhor, Deus, Ele é o Rei da Glória. E no Antigo Testamento não tinha conversa. Deus era um. E fora dele não existia outro. Não existe outro. Daí diz assim em Salmos 24, 10. Quem é o Rei da Glória? É uma pergunta. Quem é ele, Rei da Glória? Daí ele responde: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos ver no Novo Testamento quem é o Rei da Glória? Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 8. Tá? Eu acho melhor, talvez, assim, para que vocês possam hoje entender, vocês depois assistem o vídeo em casa e vão pausando e vão anotando. Bem melhor. Daí vocês conseguem hoje entender e depois ter referência bíblica. Então pode olhar aí para mim. No Antigo Testamento ele faz essa pergunta: quem é o Rei da Glória? Daí ele responde: o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Vamos ver o que fala no Novo Testamento sobre o Rei da Glória? 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 8. Olha o que diz: porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da Glória.
O Antigo Testamento diz que o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. No Novo Testamento diz que o Rei da Glória foi crucificado. Quem é o Rei da Glória que foi crucificado? Então quer dizer que o Jeová do Velho Testamento, Senhor da Glória, é o mesmo Jesus que foi crucificado? 1 Coríntios 2,8. Se nós tivéssemos entendido, nós nunca teríamos crucificado o Senhor da Glória. Então, vamos de novo. Antigo Testamento diz assim: assim diz o Senhor, eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 44:6 diz: assim diz o Senhor, Deus falando aqui, irmãos, Deus falando. Assim diz o Senhor, eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Ele está afirmando isso, que ele é o primeiro e que ele é o último, e fora dele não há Deus. Vamos ver o que diz o Novo Testamento? Apocalipse capítulo 1, versículo 17, diz assim: João falando, quando ouvi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, eu sou o primeiro e o último. Quem estava falando com João na ilha de Pátimo? Jesus. Então, no Antigo Testamento, Deus estava dizendo que ele era o primeiro e que ele era o último. E agora João vê Jesus, e Jesus coloca a destra sobre ele e diz assim, não temas, porque eu sou o primeiro e sou o último. Quer dizer que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo. E quem é o Deus do Novo? Jesus. Então aí começa a entender o nome de Deus sendo revelado. Não é outro Deus que vem ao mundo. O mesmo Deus desceu do céu em carne, em Jesus Cristo, e fez essas coisas e testificou. Eu não sou outro, eu sou o mesmo. O mesmo Senhor da Glória é o mesmo Senhor da Glória que foi crucificado aqui. O mesmo Deus que falou em Isaías, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e fora de mim não há outro, é o mesmo Jesus aqui em Apocalipse que diz para João, eu sou o primeiro e sou o último. Né? No Antigo Testamento, em Êxodo 20:10, diz assim, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui está dizendo o que o sábado é de Deus, só dele. Agora no Novo Testamento, em Mateus 12:8, diz assim, porque o Filho do Homem, Jesus, até do sábado é Senhor. Está entendendo? Êxodo diz que o sábado é de Deus, só dele. E no Novo Testamento, em Mateus 12:8, diz, porque o Filho do Homem, Jesus, no ministério do Filho do Homem, ele é Senhor até do sábado. Meu Deus. Então a gente começa a entender, juntar as coisas, que não há outro Deus, que é um Deus só. Só que, porém, Jesus Cristo veio revelar-se a nós, porque nós não conhecíamos Deus, nós só ouvíamos falar de Deus. E Jesus Cristo vem agora pegando todos os atributos de Deus, tudo aquilo que o Antigo Testamento dizia que era de Deus, Jesus no Novo Testamento veio pegando para ele, veio pegando para ele, veio pegando para ele. E você acha que se existisse um Deus no céu e Jesus Cristo na terra, ele ia permitir Jesus pegando tudo para ele? Não ia. Então Jesus pegava com propriedade porque ele era o próprio Deus encarnado. Quem crê nisso? Amém. Em Êxodo 3:14 diz assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Aqui o Senhor se revelou a Moisés dizendo, eu sou o que sou. Vá lá e diga aos filhos de Israel que o eu sou lhe enviou e que vou fazer essas coisas. Vamos ver o que Jesus diz em João 8:58? João 8:58, olha o que Jesus disse. Disse Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então é o mesmo eu sou do Velho Testamento que falou com Moisés dizendo, eu sou o que sou. E diga ao povo de Israel lá que o eu sou lhe enviou. E aí Jesus vem no Novo Testamento em João 8:58 dizendo, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. O mesmo eu sou que falou com Moisés era o mesmo eu sou que estava na terra. O mesmo Jeová do Velho Testamento. Jeová diz assim, em Jeremias 23:6, nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome.
com que o nomearão Senhor, justiça nossa. Então diz que nos dias de Judá, que será salvo, eles receberiam um novo nome. E o nome seria Senhor, justiça nossa. Está escrito lá em Jeremias 23:6. E olha o que Jesus diz em 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi fiel por Deus, sabedoria e justiça nossa, e santificação e redenção. Então aqui a gente vê que Jesus é o mesmo Deus do Velho Testamento. Só que no Velho Testamento ninguém via ele, ninguém enxergava ele, porque a Bíblia diz que espírito não tem forma, não tem corpo, né? Ele não tem, a Bíblia diz que Deus ele é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ninguém via Deus. Ele não tinha um corpo formado. Ele enche, Deus enche o céu e ele enche a terra. Uma pessoa que enche o céu, irmãos, tem forma? Ele é espírito. Os anjos só viam a glória de Deus, não viam Deus. Tanto que Satanás disse, subirei aos céus e serei como ele. Mas ele não via. Só via a glória de Deus. Está entendendo? Então agora Jesus veio e tomou a forma de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Então hoje você olha para Jesus e você consegue enxergar a forma de Deus. Está entendendo? Então Jesus ele é o próprio Deus encarnado aqui na terra. Deus criou para si um corpo, habitou dentro desse corpo e conseguiu reconciliar o mundo consigo mesmo. Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Então era o próprio Deus encarnado dentro de Cristo, reconciliando o mundo consigo. Deus não podia vir ao mundo com a forma que ele é. Ele precisava de um tabernáculo, de um corpo, de um templo. E Jesus Cristo foi essa peça importante aqui na terra. O Cristo, filho de Maria lá. Amém? Amém. O Antigo Testamento diz assim, ó, Deuteronômio 30:20, falando sobre Deus. Amado ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Agora no Novo Testamento, João 1:4, falando sobre Jesus. Nele está a vida, e a vida era a luz entre os homens. Então tu vê que mesmo os atributos que usavam para Deus no Velho Testamento, Jesus também é chamado na terra. Porque, não, irmãos, a coisa que você tem que entender é que Deus não divide a glória dele com ninguém. Se Jesus vem no Novo Testamento pegando tudo aquilo que era de Deus, é porque ele podia fazer aquilo, porque ele era o próprio Deus. Deus jamais ia permitir um outro Deus. Tanto que Isaías vai dizer, eu sou o Senhor e fora de mim não houve e nem haverá outro Deus além de mim. Porque eu sou o Senhor. Então Jesus aqui vem mostrando que ele é o próprio Deus do Velho Testamento. Amém? Então a gente vai vendo, irmãos, ó. No Velho Testamento, Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim. Jesus, agora em João 20:28. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. No Antigo Testamento, Deus falou, não terá outros deuses além de mim. Ele ordenou que não poderia ter outros deuses além dele. E agora em João 20:28, Tomé olha para Jesus e diz assim também, Senhor meu e Deus meu. Não era para ter outro Deus. Então quer dizer que esse Jesus é o mesmo Deus que falou em Êxodo. Vocês acreditam nisso? Acredito mesmo? Sim. Jeová falou assim, ó, no livro de Naum, o Senhor tem o seu caminho na tormenta, ele o repreende o mar. O Senhor tem o teu caminho na tormenta e ele repreende o mar. Agora Jesus vem em Mateus 8:26, dizendo assim, ó, então levantou-se e repreendeu o vento e o mar e seguiram grande bonança. E Naum está dizendo que ele tem o controle da tua vida na palma da mão e ele repreenderia o vento. E agora em Mateus 8:26, esse Deus está cumprindo o que ele falou em Naum.
Ele está dentro do barco e uma grande tempestade se levantou e ele se levantou e repreendeu o vento e repreendeu o mar, cumprindo aquilo que ele falou. Então a gente vê que a palavra de Deus ela vai se complementando, ela vai se cumprindo. Amém? Amém. As Escrituras afirmam então o quê? Afirmam que Deus é invisível. 1 Timóteo 6,16 e 1 Timóteo 1,17. Segundo, Deus é Espírito. João 4,24. Terceiro, Deus é infinito. Jeremias 23,24. Afirma também que Jesus Cristo é a revelação de Deus. João 1,18. Que Jesus é a imagem de Deus. Então, quem olha para Jesus, enxerga Deus, né? Isso está escrito em Colossenses 1,15, que Jesus é a imagem de Deus. Por isso que em João capítulo 1 vai dizer assim, ó, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo, todo mundo sabe o que é a palavra verbo também? Palavra. Verbo é palavra. O verbo não é uma pessoa. Ah, o verbo era Deus, estava com Deus. Sim, no princípio era a palavra era Deus e a palavra estava com Deus, ou seja, a autoridade estava com Deus. E no versículo 14 diz assim, ó, e o verbo se fez carne. Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, por isso que Jesus é a imagem de Deus, porque Deus se fez carne. Amém? E terceiro, Jesus Cristo é Deus conosco. Isso está escrito em Mateus 1,23. E colocará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Né? Deus conosco. Então, o que quer dizer isso? Que o próprio Jesus Cristo era Deus conosco. Né? Era Deus dentro do barro. Né? Emael, Deus dentro do barro. Se separar as palavras em hebraico, vai dizer Emael, quer dizer o quê? Deus dentro do barro. Então, o corpo de Jesus, barro, né? Humano, e Deus dentro dele. Emanuel, Deus conosco. Então, não há dois Deus, três Deus. É um Deus que se manifestou de três formas. Então, as Escrituras afirmam que Deus estava em Cristo. Isso está escrito em 2 Coríntios 5:19. Afirma que Deus habita em Cristo. E terceiro, que Deus é Salvador em Cristo. Tá? Portanto, Jesus Cristo é a revelação de Deus. Ele é Deus encarnado. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus encarnado dentro de Cristo. Que Jesus Cristo afirma que quem vê a Jesus vê a Deus. Quem conhece a Jesus conhece Deus. Está escrito em João 8,19. Ninguém vê ao Pai senão a Jesus. João 14:6-10. Que alguém visse ao Pai a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. João 6:46. E Jesus diz, quem vê a mim vê o Pai. João 14:9. Pois eu e o Pai somos um. João 10 e o versículo 30. Amém? Amém. Então, irmãos, é isso daí. A gente pode entender, então, que Deus, Ele é o próprio, Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Nós entendemos que Deus habitava dentro do corpo de Cristo. Jesus Cristo é o tabernáculo, eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Tabernáculo nós sabemos que é a habitação, o lugar que Deus habita. Entendeu? Então nós devemos entender isso. Então foi por essa razão que Tomé exclamou dizendo, Senhor meu e Deus meu. João 20:28. Não existe dois deuses, existe um Deus. E Tomé olhou para Jesus e disse, Senhor meu e Deus meu. Pedro disse, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Paulo escreveu dizendo, Cristo, Deus eternamente. Está escrito em Romanos 9:5. Os apóstolos, tendo a revelação em Lucas 24:45 e Gálatas 1:12, é cumprimento
em Mateus 28:19, batizando usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme vemos em Atos 2:38, também, daí assim, ó, tudo que a Bíblia ela vai fazendo, ela vai se complementando. Então a gente vê o ensinamento de Lucas 24:45, Gálatas 1:12 e Mateus 28:19, tudo isso se completa e é cumprido em Atos 2:38. Tudo se resume no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o único Deus verdadeiro, tá? Daí as pessoas vão dizer assim, mas o que mais? Onde é que tem mais isso? Aí a gente vai ver em Atos 8, versículo 14 e 16. Em Atos 10, 47 e 48. Em Atos 19, 1, 5. Então, olha só, tem vários versículos que que os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aí a gente vê que o nome do Senhor Jesus é o nome sobre todos os nomes e pelo qual devemos ser salvos. Quem crê nisso? Amém. Então, vamos encerrar aqui dizendo assim, ó. Concluímos, então, que Jesus veio manifestar o nome de Deus aos homens. Jesus veio revelar o nome do seu Pai. Jesus veio revelar o nome de Deus. Né? Onde é que está escrito isso? João 17:6. Jesus diz assim, ó, manifestei o teu nome. Qual o nome do Pai dele? Jesus. Eu lhe fiz conhecer o teu nome. Olha o que Jesus está dizendo. Eu lhe fiz conhecer o teu nome. João 17:26. Aí Jesus também diz, eu vim em nome de meu Pai. Qual o nome do Pai? Jesus. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. João 14:26. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco e não tem me conhecido. Quem vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14, versículo 8. Esse João 14 aqui, 8, é muito interessante porque Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai, ele diz ninguém vem ao Pai. Né? Mas desde agora o conheceis e tem de visto. Aí Filipe olhou e disse, Senhor, onde é que está o Pai? Mostra-nos o Pai e isso basta. Jesus olhou e disse, estou há tanto tempo contigo e não tem me conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Estão entendendo? Pastor, mas mostra o Pai de Jesus. Aí Jesus vai dizer, mas eu sou teu Pai. Eu estou há tanto tempo contigo e não tem me conhecido. Aí a mesma coisa eu falar de mim na segunda pessoa. Daí a Tamires diz assim, pastor, mas mostra quem é o pastor Júnior. Mas Tamires, eu estou aqui já faz 1 hora já e tu não tem me conhecido. Tá vendo que eu sou o Júnior? Né? Então Jesus falou exatamente isso. Filipe, eu estou há tanto tempo contigo que não me conhece, Filipe. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Eu e o Pai somos um, não dois. Um. Amém? Amém. Então é isso, irmãos. A doutrina da Trindade, essa doutrina da Trindade que inventaram, tá? Que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, isso aí é errado, isso aí é diabólico, irmãos. Sabe por que é diabólico? Porque não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É um Deus. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é um. E ele fala em Isaías várias vezes, eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Antes que houvesse dia, eu sou, e agindo eu, quem impedirá? Então, ele é um, irmão. Israel sempre acreditou em um Deus. Então, essa doutrina da Trindade, totalmente sem base bíblica, não é encontrada na era apostólica. Pelos apóstolos, isso nunca existiu. Tu não vai encontrar nos apóstolos, aqui nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, essa doutrina da Trindade. Nunca vai ver eles falando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, ou falando de Deus e Jesus em duas pessoas distintas. Tá? A Bíblia não diz nada de uma primeira, de uma segunda e de uma terceira pessoa, mas sim que Deus foi manifestado em carne. Não fala nada de primeiro, segundo e terceiro. Pai, Filho e Espírito, Trindade, Deus Pai, Deus Filho. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe. O que existe é Deus sendo glorificado em carne, ou seja, manifestado em carne. Tá? O que a Trindade significa?
desfocar os apóstolos. Porque Deus se manifestou de 3 formas. A Tamires, um exemplo bem claro para nós encerrar. Tamires, ela é mãe, ela é obreira e ela é funcionária no trabalho. Ela é 3 pessoas? Mas como é que ela faz 3 coisas? 3 funções. Ela é 3. Uma fica em casa, a outra vai, a outra vem. Não. É uma que faz 3 ofícios, 3 funções. Obreira, mãe e funcionária. Deus é a mesma coisa. Deus é Pai na criação, Filho na redenção e Espírito Santo na consolação. Ele é um Deus que se manifestou como Pai, Ele se manifestou como Filho e Ele se manifestou como Espírito Santo em 3 tempos diferentes. Não é 3 deuses. Tanto que a Bíblia diz que existe um trono. Se existisse 3 deuses, ia ter 3 tronos. Mas tem 24 tronos lá. Não, mas 24 anciões também. Então, está dizendo que aqueles 24 tronos já têm seus senhores. Agora, trono real é um só. E se tem só um trono, é para um Deus só sentar. Amém? Então, essa doutrina da Trindade, irmãos, ela não existe na Bíblia. Isso é errado, tá? Diz aqui para nós encerrar. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Quem é esse? Jesus. Jesus Cristo, nosso único Deus e Senhor. E fora dele não há outro. Amém? Amém. Então é essa, irmãos, o nosso Jesus é o mesmo Jesus do Velho Testamento, o mesmo Deus do Velho Testamento. Só que agora a gente começa a conhecer o nome dele. O nome de Deus do Velho Testamento é Jesus. A Bíblia diz que Deus visitou a casa de Abraão. Deus, Jeová, visitou a casa de Abraão. Abraão lavou os pés dele. Quando Abraão estava vindo de longe, lá vinha 3 seres de branco. Quem viu essa passagem na Bíblia? 3 senhores vindo. E ele corre lá, se joga nos pés de um, adora e diz: cheguem na minha casa. Se alegrou quando viu, lavou os pés de Deus e 2 anjos prosseguiram, um ficou. O próprio Deus em teofania. Aí a Bíblia diz que Jesus no Novo Testamento diz assim, Abraão viu meu dia e se alegrou. Abraão me viu e se alegrou. Aí os judeus falaram assim, mas tu não tem nem 50 anos e diz que conhece o pai Abraão? Então o próprio Jesus diz: eu sou aquele lá que visitei Abraão, que entrei na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, sou o mesmo que entrou na cova com Daniel e fechei a boca dos leões, sou o mesmo Deus do Velho Testamento, só que agora aqui em carne para vocês me conhecerem. Então o nosso Deus é um, não existe 3, irmãos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, isso aí é inventação, isso aí foi inventado, sabe aonde? Isso aí foi inventado, deixa eu só ver aqui para vocês entenderem. Isso aí foi inventado por um padre, irmãos, em 310, aqui em 325 depois de Cristo. Tá? A Trindade foi inventada em 325 depois de Cristo pelo Papa São Silvestre e confirmada no dogma da Igreja Católica, tá? No ano de 381, pelo Papa São Damasco, onde a Bíblia cita o nome Trindade. Onde? Não tem. A Bíblia não cita a Trindade. Se isso fosse de Deus, estaria em sua palavra, mas não está. Então quem inventou isso, Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, foi o Papa, foi um padre, no ano de 380, lá, Padre São Silvestre. E depois foi introduzido na Igreja Católica. Então nós não somos da Igreja Católica, nós somos dos apóstolos. E os apóstolos pregavam somente em nome de Jesus Cristo. Crês tu que existe um só Deus? Sim. Dissestes bem, porque existe só Ele e não existe outro. Amém? Amém. Vocês entenderam? Então agora nós chegou o nosso momento de nós pregar isso. E o povo começar a se converter à fé verdadeira que os apóstolos pregavam. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vai dar comentário, vai dar tendel. Mas o nosso Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim o espírito de coragem. E Ele está sobre nós. Contra fatos, não há argumento. Nós temos fatos. E eles têm só os argumentos. E nós venceremos pela palavra de Deus.
Amém? Amém.